Boa noite a todos. Hoje iremos ler um livro, Convites de Sheilas, pelo Espírito Sheila. É possível. Não desista agora. Em meio a nevoeiro de problemas, talvez te sintas desanimado e aflito. É possível, porém, que a solução esteja mais perto do que imaginas. Em meio ao mar tempestuoso das aflições, talvez te sintas amedrontado e enfraquecido. É possível, porém, que a calmaria chegue em breve, tranquilizando os teus dias. Em meio à noite escura das decepções e dores, talvez te sintas desorientado e perdido. É possível, porém, que o sol triunfe logo mais, iluminando tuas existências. Compreensível a pranto que brota da dor. Não cultives, todavia, o tóxico do ressentimento. Lembra que és espírito imortal. E para os espíritos imortal, a felicidade será sempre possível. Obrigada, uma boa palestra a todos.
Prezadas irmãs e irmãos, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sinta-se abraçado por todos nós, carinhosamente. Sejam também muito bem-vindos a esta família, participando conosco desses instantes, deste momento sempre muito especial para nós, de estarmos na casa espírita, de estarmos recebendo as orientações, os esclarecimentos dessa doutrina consoladora. Para tanto, para darmos início às nossas atividades, sempre buscamos a prece, sempre nos envolvemos em torno da oração. A oração que é um canal de ligação com o alto. Por isso, silenciamos os nossos pensamentos, pensemos em Deus e agradecemos a Deus por este momento concedido a nós de aqui estarmos. Agradecermos ao Pai por mais esse dia em nossa experiência reencarnatória. Agradecermos a Deus por todas as bênçãos recebidas já até o dia de hoje, pelos obstáculos já superados. Agradecermos a Deus pelo dom da vida, pela vinda do Cristo, nos trazendo o Evangelho, a boa nova, nos enchendo de esperanças, nos fortalecendo, nos consolando. Muito obrigado à providência divina, aos espíritos amigos que nos acompanham, nos ajudando em nossa caminhada. Nos resta sempre muita gratidão por tudo que temos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece nós pedimos a permissão aos bons espíritos para darmos por iniciada a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. E conosco a nossa irmã Clésia Zappellini, responsável pela mensagem de hoje. Que Jesus te abençoe. Que assim seja. Que bom que acenderam a luz, senão poderia dar um soninho aqui, né, Laércia? Acho que tá bom. Queridos, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Esse barulhinho da chuva, que já vai trazendo uma leveza para a nossa alma, já acalentando o nosso coração, né? Deixando o nosso coração bem tranquilo, que a chuva tem esse poder de nos acalmar, nos ajudar. Então, que possamos, né, nesse breve tempo que estaremos aqui, estejamos realmente presentes, né? Presente de corpo e presente de alma. E o tema para essa noite, nós vamos trabalhar com o Evangelho. Bem-aventurados os que têm puro o coração, ter o coração puro. Mas eu quero usar aqui, trazer o Evangelho, mas também fazer uma metáfora com algumas plantinhas que eu trouxe aqui. Aí meu marido disse, o que tu está levando plantinha? É coisa de professora, né? E a gente sempre busca trazer aí uma didática de professor, né? Isso não sai da gente, já está na nossa vida impregnada. Para a gente pensar, né, nas palavras de Jesus no Evangelho, quando ele diz a pureza de coração, ele vai fazer referência à criança, que mesmo a criança, tendo vivenciado outras vidas, né, já não é um espírito jovem que está aqui na Terra, já passou por outras experiências, mas no momento que a criança chega,
passa um tempo, né, antes da reencarnação, aquele tempo que é preparado, então é como se ela, né, o Evangelho ainda vai colocando que a criança fica um tempo ali paradinho, se preparando para que possa vir. E chega aqui, a criança vem, tem as intuições que nós vamos tendo no nosso dia a dia, mas vem com essa leveza, vem com essa pureza, e a gente olha para aquela criança, né, e o Evangelho vai colocar de como é importante que essa criança venha com essa bondade, com essa leveza, né, com aquele olhar de criança, porque aí a mãe, o pai, vai olhar para aquela criança como se fosse um anjinho. E os nossos filhos crescem e a gente continua achando que eles são anjos, mesmo depois eles ficando mais sapequinhas, mas a gente considera ainda que sempre é aquele filho, porque aqui, na nossa memória, nós vamos ter aquela leveza da infância, de criança, aquela memória afetiva que nós construímos, e por isso esse amor tão grande. Imagina se os nossos filhos hoje nascessem hoje e já chegassem discutindo, falando coisas, né? Eu acho que essa relação já seria um pouco diferente. Então o Criador, né, Deus é muito sábio, né? Então traz essa criança com essa certa ingenuidade para que nós pais possamos ajudar e todos possam ir crescendo. Então, para pensarmos, né, nesse resumo que eu faço um pouco aí do Evangelho, eu trouxe 3 plantinhas, que são 3 plantinhas que representam a nossa dimensão humana. Essa primeira planta, eu considero que na nossa dimensão humana, ela é a dimensão física. É o nosso corpo físico. Nós estamos nesse processo reencarnatório e nós temos um corpo, né? Cada um tem o seu. Às vezes um com uma dorzinha de cabeça, né? Outros mais altos, outros mais baixos, mas nós temos uma dimensão física que está aqui. Nós temos a dimensão cognitiva, né? Eu estou usando aqui apenas algumas dimensões da vida, né? Vou dar uma resumidinha, aquelas que nós usamos mais no nosso dia a dia. A dimensão cognitiva é a nossa dimensão de aprendizagem, porque todo dia nós estamos aprendendo. Aprendo a fazer um bolo, aprendo no meu trabalho, se eu costuro, eu aprendo uma costura diferente, eu aprendo a fazer um crochê, eu aprendo lendo um livro. Então nós temos uma aprendizagem diariamente, né? Temos essa dimensão humana. E nós temos a dimensão emocional, que é o nosso equilíbrio, as nossas emoções, os nossos pensamentos e sentimentos no nosso dia a dia. Todas essas 3 dimensões aqui, elas são importantes, mas elas têm uma dimensão maior. Daí eu trouxe uma plantinha maior. Que essa maior aqui representa a nossa dimensão espiritual. A dimensão espiritual, pode ver que ela tem o valor que as outras têm. Mas, aí é uma interpretação minha, uma metáfora minha que eu uso, uma analogia, que é ela, como nós somos seres em processo de evolução, a doutrina espírita vai trabalhar com o processo de reencarnação, então o espiritual ajuda no nosso físico, no nosso emocional, né? E na nossa aprendizagem no dia a dia. O espiritual é o que nos ajuda, por isso que a gente faz oração, para que a gente tenha saúde. Por isso nós estamos fazendo, né, estamos em prece para que, isso aqui está difícil de eu aprender, né? Os jovenzinhos aqui estão estudando, mas essa prova eu fui fazer, parece que eu não consigo. Faz uma oração, conecta aí com o teu mentor espiritual, com o teu anjo da guarda. E qual é a dimensão? Está ligada à dimensão espiritual. Então a dimensão espiritual, ela está ligada o tempo todo com o nosso emocional. Quando que eu tenho a paciência? Quando que eu estou com os bons pensamentos e sentimentos, quando eu estou também conectado. Então, nessas 4 dimensões humanas, né, seja a cognitiva, a emocional, a física, nós vamos ter sempre, então para a gente ficar na nossa cabecinha que sempre a espiritual vai estar conectada com todos. E que todas são importantes, porque todas faz parte da nossa integralidade, né? Nós somos um ser integral, com todas essas dimensões. E o que isso tem a ver com ser puro de coração do Evangelho? Então nós vamos começar a fazer uma reflexão, tá? Não vou até meia-noite, tá, Laércio? Sei que eu tenho 30 minutos, mas vai dar tudo certo.
Então, quando Jesus fala no Evangelho, bem-aventurados os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Então, se eu for pensar num coração puro que vai ver a Deus, essa pureza tem a ver o quê? Eu sempre vou pensar em todas essas dimensões. E aí Jesus, já no início do Evangelho, ele vai dizer: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus ficou muito incomodado e disse: deixai que venham a mim as crianças, e não impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham, a quem assemelha ao coração de uma criança. E aí ele diz assim: digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, quando tem, no Evangelho de Marcos, essa passagem ainda continua: e depois de abraçar, abençoou e impôs as mãos sobre as crianças. Então, o que Jesus, nós podemos interpretar aqui? Jesus quer deixar vir a mim as criancinhas. Durante todo o Evangelho ele vai dizer assim: não é só a criança que vai, mas ele usou essa analogia, essa história para dizer: você que está a cada dia buscando ser uma pessoa melhor, com bons sentimentos, exercitando a paciência, exercitando a bondade com o outro, o que você vai fazer? Você quer exercitar a bondade, no seu equilíbrio emocional? Use o exemplo da criança, porque vai entrar no reino dos céus, estará nesse, porque vai ter o tempo de ela pensar nas contas. Agora não é para pensar, deixa lá para frente, cada coisa no seu tempo. Então, trazer essa leveza. E aí, Jesus continua ainda no Evangelho, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, olha só, simplicidade e humildade. Isso traz da criança. Claro que nós hoje, às vezes, até incutimos na criança: não vai com essa roupa dessa forma, tal. Mas se nós pensarmos no nosso tempo de criança, eu acho que da maioria aqui, nós saímos, botávamos uma roupinha e estava tudo certo. A gente já ficava pensando: combinou o azul com o verde, com o roxo e tal. Não, a criança traz essa simplicidade, esse olhar da humildade. Então vamos pensar, para a nossa vida, o que é o mais importante? É eu estar lá no centro, estar em contato com outras pessoas, com outros colegas, é eu ir na minha família, tomar um cafezinho lá com a família. Isso é a simplicidade, é a humildade. E que são coisas pequenas, a gente não precisa ter coisas tão grandiosas. Isso Jesus mostrava. Jesus não tinha nenhum palacete, nenhuma casa grande. Então, quantas vezes eu posso deixar de convidar um amigo para tomar um café, porque a casa está meio bagunçada? Será que Jesus nem... Que casa era a casa de Jesus, se a gente pensar? Tinha uma vidraça, tinha uma cortina. Jesus deixou de dar um cafezinho porque o vidro estava sujo? Então, essa simplicidade da criança, essa pureza, essa bondade que vai trazendo aqui, o exemplo que Jesus usa, que nós possamos usar para o nosso dia a dia. E ainda continua, porque a simplicidade e a humildade, ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso que Jesus toma a infância como um símbolo dessa pureza, e ele também toma como modo de humildade. E ainda ele coloca assim, não vai justa essa comparação, porque como um espírito antigo, como eu mencionei anteriormente. Mas o Evangelho diz: é exata a comparação, é certa essa comparação. Porém, do ponto de vista da vida presente, a criancinha, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer de Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para o que se assemelham. Então, a criança necessita desses cuidados, dessa ternura materna, dessa franqueza, de certa forma ela tem essa ingenuidade. Então, aí ainda coloca assim, em razão, porque ao aproximar-se da encarnação, essa parte aqui eu achei muito interessante. Olha só, o espírito entra em uma perturbação e perde um pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono. Durante todas as suas faculdades, permanece nesse estado latente.
É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado pela intuição que conserva na experiência adquirida. Então nós temos a intuição, nós lembramos, não daquela lembrança assim, eu lembrei nas vidas passadas, né, de que eu e o Clávio eram irmãos, nós não éramos casados, não é dessa forma que a gente lembra. Mas nós temos aqui o que diz o Evangelho, que nós temos intuições. Então, quando está lá com a criança, né, não que a criança tu traz toda essa experiência, né, a gente nunca esquece, a gente só vai progredindo, mas a gente vai tendo intuições. Então, a gente vai trazendo essa leveza, né, o exemplo de trazer essa leveza para o nosso dia a dia e prestar a dica aqui que também percebi do Evangelho, é a gente ficar atentos também às nossas intuições, até porque o nosso próprio mentor espiritual, o nosso anjo de guarda, está sempre nos intuindo. Se nós estivermos atentos, eu tenho que fazer determinada tarefa agora, mas eu tenho que conversar com aquela pessoa, com aquele funcionário, e não vai ser uma conversa, né, muito dócil, né? Eu vou ter que chamar, de certa forma, atenção, mesmo que eu seja querida com ela, mas eu vou ter que chamar atenção. Como é que eu faço isso? Faz uma oração, pede, porque daí a gente geralmente tem a intuição, e às vezes a gente não faz, e depois a gente diz, por que eu não segui aquilo, a primeira que já veio quando eu fiz aquela oração, né? Então, o que o Evangelho vai dizendo é que a gente conserva essas nossas intuições, tudo, claro, porque nós já fomos aprendendo, não teria nem lógica nós começar agora. Nós estamos vindo de reencarnação em reencarnação, mas que nós possamos trazer, né, observar essa leveza, essa bondade. E aí tem uma história, estou lendo esse livro, que não é um livro espírita, mas é um livro de uma médica daqui do Brasil. E aí ela fala muito, né, ela trata de cuidados paliativos, e ela trouxe uma história que eu achei bem interessante, ela fez para abrir o livro, falando do deserto, né, o quanto às vezes, né, ela conta uma história de que às vezes, que a Ana Cláudia, ela diz assim, ela traz essa metáfora no livro dela, nós vamos para o deserto, né, eu não conheço o deserto Saara, conheço só por filmes, conheço por... né, reportagens que eu olhei, e aí eu digo assim, faço um combinado com a minha amiga, daqui 30 anos, quando nós temos 70 anos, nós vamos para o deserto. Então tem 30 anos aí de preparação, para preparar roupas, para preparar os alimentos, para preparar o protetor solar, o óculos escuro, tudo que vai levar. E aí ela diz que deu aquele dia, beleza, né, fizemos 70 anos, tudo certo, vamos. Quando chega lá, a colega diz, eu quero voltar, porque olha só, não trouxe protetor. Cheguei ao deserto, mas olha só, falta água. E aí ela diz, mas você teve 30 anos para se preparar, e agora que você lembrou da água, que não teria água, agora que você lembrou do óculos escuro, que lembrou do protetor solar, agora é tarde para você fazer isso. E aí, eu pensei muito trazendo isso para a doutrina, porque nós estamos todos os dias tendo essa oportunidade. Todo dia é uma oportunidade. Será que eu vou esperar chegar a hora? A Clésia chegou. Chegou a tua hora, né? É hora de tu desencarnar. Mas eu não sabia que era assim. Mas quanto tempo? Bonito, tu foi lá no centro, falou e não fez nada. Agora vai chegar aqui o quê? Vai querer mais um tempo. Agora não tem mais um tempo. Te vira. Pede umas orações para a Dona Elza, para o Laércio, tenta te ajudar aí, vamos firme. Né? Então, o quanto às vezes a gente tem, né, tá lá preparado, nós sabemos o tempo, né, tu tem um tempo aí para te preparar, que esse tempo é diariamente, e aí em todas essas dimensões, o cuidado físico, né, não, eu fui em uma festa, comi muito mais do que deveria, depois eu não quero a dor de barriga, né, é óbvio que vai acontecer. Então, o quanto eu estou cuidando dessa minha dimensão física. E aí, então, vou fazer uma oração, vou pedir a Deus, agora cuida dessa minha dor de barriga. Mas eu tenho essa oportunidade, né? Eu tenho esse livre-arbítrio para cuidar da minha saúde física. Eu tenho o livre-arbítrio para cuidar das minhas emoções.
Ai não, se der mais uns 2 aninhos, aí eu prometo que todo dia eu vou caprichar. Então a gente não pode esperar chegar a estar lá no deserto, enfrentar o deserto, e aí sim dizer assim, agora eu vou começar a me preparar. Não, o momento de nos preparar é diariamente. A vida é ao mesmo tempo essa vivência e essa preparação para a nossa evolução. E essa evolução é sempre banhado pela espiritualidade, né, que é tão linda, né, por isso essa flor é tão linda. Né, a espiritualidade, eu até me emociono, nos dá tudo que nós precisamos. Nós é que às vezes não nos damos conta que nós temos tudo. Nós temos o nosso alimento, eu acredito que daqui ninguém passe fome. Nós abrimos o armário, às vezes a gente abre 20 vezes para ver se não tem uma coisinha diferente. Eu vou lá ver se não acha uma coisinha diferente para tomar o café. Mas o principal nós temos. Nós temos uma família que nos acolhe, podemos ter as diversidades, mas isso, estamos em processo de evolução. Nós temos capacidade cognitiva de pensar, de refletir, temos a nossa inteligência. Então, o que nós só precisamos é aceitar que essa espiritualidade ganhe o valor que ela merece na nossa vida. Deixar que realmente desabroche na espiritualidade esse nosso olhar para a vida. O quanto às vezes a gente, na aprendizagem que vai envolver aí a nossa vida profissional, quantas vezes o profissional toma conta de nós e se deixar tomar conta. E aí chega a noite, ai meu Deus, passou o dia, nenhuma oração deu de fazer. Mas a vida, a oração é diária. Que nós possamos então pensar nesse exemplo de Jesus, nessa metáfora que ele usa também das criancinhas para a nossa vida. E ainda ele vai continuando e dizendo assim, deixa eu só pular um pouquinho aqui. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há um progresso realizado. Então ele traz isso aqui, eu pulei um pouquinho para dizer assim, que nós vamos ter 3, nesses nossos pensamentos, nós vamos ter 3 categorias, que às vezes a gente pode pensar o mal, lá nos nossos pensamentos, na nossa capacidade emocional. Ele diz assim, cuidem dos pensamentos, uma parte do Evangelho ele vai dizer assim, cuide dos pensamentos, porque só o fato de você pensar é sinal a criança não pensa esse mal. Então ele diz assim, então naquele que tem essa ideia, mas que repele, há um progresso. Então você tem um progresso. Se você pensa mal, só o fato de pensar, Jesus já diz assim, opa, tem coisa errada aí, não é pensamento de criança. Claro que assim, a gente pode dizer que tem criança sapeca, que vai lá, bota o pezinho para o amigo cair, tem, mas ele não percebe, muitas vezes ele não tem a capacidade que nós temos de compreender o que pode acontecer, de bater uma cabeça, de machucar. A criança não tem essa percepção de vida ainda. Então Jesus diz, tomem cuidado, tomem esse cuidado, porque seja no pensamento, porque o próprio pensamento já é algo que a gente tem que cuidar. O pensamento para o nosso físico, se eu posso cuidar um pouquinho, se eu sei que eu posso me machucar, eu evito, porque Deus deu esse nosso corpo, que é a máquina para a gente passar, que é a matéria que nós temos para poder conseguir o emocional e o espiritual. Sem o corpo eu também não consigo. Então, cuida, começando pelos pensamentos, começando pelos sentimentos, e começando pelo aquilo que nós temos que aprender no dia a dia. Então, quando eu penso, não vai dar nada certo, mas já começa pensando, então a tendência de dar errado já é bem grande, porque a gente já começa com o pensamento de que não vai dar certo. Então, nós possamos ter esses pensamentos, Então, Jesus ainda diz assim, escutai e compreendei bem isso, não é o que entra pela boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é o que macula, o que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro. E aí sempre os nossos avós às vezes diziam, não é o que tu come que te faz mal, é o que tu fala. Então ele usou essa expressão e ele usa outras expressões assim,
né, que os fariseus diziam, você não vai lavar as mãos antes de comer? Aí ele diz, o que é impuro não é o que está nas mãos, né? O máximo que pode dar é uma barriguinha grande com os vermezinhos quando a gente não lava as mãos, né? Quando a gente era criança, o pai não dizia, lava as mãos, senão você vai ficar com algum verme. Então, não é isso que vai fazer o teu mal. Ele diz, das mãos é aquilo que tu faz, né? Não é o que tu pega com as mãos para botar na boca, mas é o que a tua boca faz. É o que você diz. E ele diz, o que fala é o que vem do coração. Então, o que vem do nosso coração? E às vezes a gente diz, mas eu falei sem querer. Mas ninguém fala sem querer se não está no coração. Né? Então, o quanto o cuidado dessa dimensão, né, do nosso coração, né, seja de uma dimensão, né, diz do coração, sabe que vem do cérebro, né, os nossos pensamentos, sentimentos, mas a gente usa essa metáfora do coração, que é justamente a questão do amor. Então, que a gente possa, né, trazer esse amor de Jesus, esse exemplo, né, e dizer, olha, toma cuidado com o que sai da sua boca, né? Ele chama a atenção. E ele dizia para os fariseus, como Jesus, você não vai lavar as mãos para se alimentar? Né? E aí ele vai dizendo, né? Nossa, vós outros fariseus, né, tem um grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. O interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Né? Então, cuida do exterior e não cuida do interior. E conversando com uma colega esta semana, ela dizia assim, Clésia, fazendo uma reflexão, ela assim, a gente observa que as pessoas, né, a tecnologia evoluiu tanto, hoje tem tantas tecnologias, temos tantos modelos de roupa, temos tantas coisas, mas parece que internamente nós não conseguimos, elas falavam, fazer essa reflexão, parece que conseguimos evoluir o interior como evoluiu o exterior. E ela fala isso para mim esta semana, e quando eu olho o Evangelho, eu disse, olha, Jesus já falando aqui, já naquele tempo, né? Cuida com o teu interior. Você cuida muito do exterior, você cuida de lavar as mãos, né? Lavar os pratos, mas não cuida do que está interno, do que está dentro. Né? Então, nós temos aí, né, o mês de dezembro, nós sabemos o quanto esse mês nos toca, porque a cidade muda, as pessoas dão presentes, é uma outra vibração, todo mundo gosta de se abraçar, de comemorar, que seja um momento de nós trabalharmos esse interno. E esse interno, pensando em todas as dimensões humanas, mas não esquecendo que a maior dimensão nossa é a nossa dimensão espiritual. É ela que vai nos ajudar nas demais dimensões. Agora, se eu colocar qualquer uma para prevalecer, corre o risco dessa aqui ficar de lado. Então, desejo aí que tenhamos um dezembro maravilhoso, um início do ano aí, com essa leveza, né, que Jesus traz, porque quando a gente leva a vida mais leve, nós temos uma vida mais feliz. Gratidão pela oportunidade. Fiz certinho meia hora. Não, pode fazer. Queridos, então nesta sintonia do amor de Jesus, da bondade que temos no nosso coração e do desejo, Senhor, de sermos cada vez melhor. Nos ajude a crescer com essa bondade infinita que você nos apresenta cada dia pelo Teu Evangelho, que possamos aceitar em nosso coração, em cada atitude, em cada pensamento, em cada ato com o nosso irmão, ou até conosco mesmo, que possamos ter essa amorosidade, que possamos ser como uma plantinha, que possa sempre crescer, dar flores, dar frutos, e sempre com a leveza da paz do Mestre Jesus. Pai querido, estende a Tua mão poderosa sobre todos nós, a Tua luz, a Tua graça, a Tua bondade, e principalmente pelos irmãos agora,
que necessitam tanto do teu olhar fraternal. Aqueles irmãos que estão na rua, irmãos que estão com dificuldades emocionais, irmãos que estão hospitalizados, doentes, pedindo a tua cura física, mas que possa primeiramente, Senhor, chegar até eles, dando a cura espiritual, auxiliando nessa cura com esse teu amor infinito e estendendo a todos os irmãos do mundo inteiro, irmãos que estão em guerra, irmãos que sofrem pela guerra, que possam receber esse bálsamo que estamos recebendo agora aqui. Com essa chuvinha sentimos todo o teu amor, Jesus, cuidando de nós e cuidando dos nossos familiares lá na nossa casa. Muito obrigada, Pai, por ser o nosso Pai e principalmente por ter nos escolhido como teus filhos. Que assim seja.